pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer esse vestidinho utilizando o fio charme da Círculo. Acompanhe aí a lista de material completa aparecendo aí na lateral do seu vídeo. E se você quiser ver outros modelos de vestido que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. E pessoal, não esqueça de me seguir lá no Instagram, onde eu posto todos os meus trabalhos e várias novidades que vem por aqui. O meu uso é esse que está aparecendo aí embaixo, é só você ir lá no Instagram e procurar @bia_jcferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. E eu estou esperando vocês por lá. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. A sua inscrição é muito importante pra gente. Vamos começar, pessoal. Para iniciarmos esse trabalho, a gente vai precisar de início da medida da circunferência do busto. Na tabela que está aparecendo na sua tela, tem as medidas padrões que eu sempre dou aqui nos meus vídeos, tá? Para circunferência do busto, você pode fazer seguindo essas medidas, ou você pode tirar a medida diretamente do corpo de quem vai utilizar, ok, pessoal? Depois que você tiver a medida que você precisa, você vai fazer um cordão de correntes. Esse cordão de correntes, ele precisa ser múltiplo de 10. Você vai trabalhando de 10 em 10 correntes até que você atinja essa medida da circunferência do busto. Aqui o meu cordão está bem pequeno porque eu vou começar fazendo uma amostra do ponto e depois a gente passa para a peça original. Depois que você tiver feito o cordão do tamanho que você precisa, que é a circunferência do busto, você vai fazer mais duas correntes, uma, duas, vai pular a primeira corrente e a partir da segunda você vai fazer ponto baixo. Um ponto baixo para cada correntinha da base até você chegar no final do cordão, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, estou fazendo aqui o meu último ponto baixo, encerrando aqui a nossa carreirinha de pontos baixos. Pessoal, a partir de agora, dessa carreira que eu vou iniciar agora, a gente vai começar a contar as carreiras, tá bom? Eu não vou considerar essa carreira de ponto baixo na nossa contagem. Então, eu vou fazer agora a nossa primeira carreira. Vamos subir fazendo 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Vamos virar o trabalho. E no mesmo ponto onde a gente subiu com essas 3 correntes, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Isso aqui, pessoal, é como se fosse a metade de um leque, tá? Vamos fazer uma corrente. Vamos pular 4 pontos da base. 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Novamente, a gente faz uma corrente. Pula 4 pontos da base. 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto, a gente vai fazer um leque da seguinte forma. 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Como eu disse, isso aqui é a metade do leque. A gente vai sempre começar a carreira e encerrar a carreira com essa metade de leque, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é ficar repetindo isso aqui. Então, a gente vai fazer uma correntinha, pula 4 pontos da base, no quinto a gente faz um ponto alto. Uma correntinha, pula 4 pontos da base, no quinto a gente faz o leque. E a gente vai fazendo isso aqui até o final da carreira. O nosso leque tem sempre 3 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, pula 4 pontos da base, no quinto a gente faz um ponto alto, uma corrente, pula 4 pontos da base. Como a gente chegou no final da carreira, e como eu disse, a gente sempre começa e termina a carreira com 3 pontos altos, com a metade do leque. Então, eu venho aqui nesse último ponto e faço apenas 3 pontos altos. Vamos subir agora para a próxima carreira, olhem só como ficou a primeira. Na próxima carreira, a gente sobe novamente com 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, vira o trabalho e faz 2 pontos altos aqui no início junto. Nós novamente estamos iniciando a carreira com a metade de um leque. Olhem só. A gente vai sempre iniciar a carreira com metade de um leque nessa fase de trabalho, tá bom? Vamos fazer aqui uma corrente. E sobre o ponto alto que está entre os leques, a gente vai fazer um V da seguinte forma. Um ponto alto,
duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Ficando dessa forma, pessoal, olhem só. Vamos repetir aqui uma corrente e dentro do leque a gente faz outro leque. Vamos fazer aqui uma corrente, sobre o ponto alto a gente faz um V, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente e leque dentro de leque. Uma corrente sobre o ponto alto, um V. E a gente vai fazendo isso aqui até o final da carreira. Quando a gente chega no último V, a gente faz uma correntinha, pula aqui os dois primeiros pontos altos, vai aqui no terceiro ponto alto e faz mais 3 pontos altos nele, para encerrar a carreira da mesma maneira que a gente começou com a metade de um leque. Vamos agora para a terceira carreira e a gente sobe novamente fazendo 3 correntes, virando o trabalho e fazendo mais 2 pontos altos juntos. Vamos fazer agora um leque dentro do V. Observe que dessa vez a gente não vai fazer correntes de separação. Então, a gente vem direto dentro do V e faz o leque. Terminamos o leque sobre o V, nós vamos fazer agora outro leque, dessa vez sobre o leque. E essa carreira é só de leque, é leque dentro do V, leque dentro do leque, leque dentro do V, leque dentro do leque, até o final da carreira. Vamos lá. Depois que a gente faz o último leque da terceira carreira, a gente vem aqui para o último ponto alto e faz 3 pontos altos. E assim a nossa terceira carreira está concluída. Pessoal, observe o seu trabalho. Você vai perceber que aqui, na parte de cima, está maior do que a parte de baixo. Ou seja, o nosso trabalho está aumentando da parte de cima. Isso é normal. Por quê? Embora a gente tenha começado a nossa peça tomando como referência a circunferência do busto, a gente está fazendo a parte de baixo da nossa peça. Então, por isso ela vai abrindo. Nós estamos fazendo a saia, tá? Então, se isso estiver acontecendo com o seu trabalho, ótimo. É para acontecer isso mesmo, tá? Não se desespere. Nós estamos fazendo a parte de baixo da peça, então é necessário que ela realmente vá abrindo, tá bom? O objetivo é esse. Vamos agora para a quarta carreira e a gente sempre começa com 3 pontos altos no mesmo lugar, que é a metade do leque. Nessa carreira, o que que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui uma correntinha, venho para dentro do leque e faço um leque. Nessa carreira, nós vamos continuar trabalhando leque dentro de leque, leque dentro de leque. A diferença é que nós vamos incluir uma correntinha de separação entre os leques. Olhem só. Terminou o leque? Faz uma corrente de separação, vai para dentro do leque seguinte e faz outro leque. Quando você terminar esse leque, você vai fazer mais uma corrente de separação e vai para o leque seguinte fazer mais um leque. Olhem só, terminei o leque, vou fazer uma corrente de separação, vou para o leque seguinte e vou fazer outro leque e você vai seguir fazendo isso até o final da carreira. Vamos lá. Terminamos aqui, pessoal, a quarta carreira e aqui a gente já subiu a quinta carreira com os 3 primeiros pontos altos. Agora, nessa carreira, nós vamos continuar fazendo leque dentro de leque, mas dessa vez a gente vai ter 2 correntes de separação entre eles. Então, fiz aqui os 3 primeiros pontos altos, que representa a metade de um leque. Vou fazer 2 correntes e venho para o leque fazer o leque. Terminamos o leque, então a gente vai fazer 2 correntes e vamos para o leque seguinte fazer mais um leque. Quando a gente terminar esse leque, a gente faz novamente 2 correntes e vamos para o leque seguinte fazer mais um leque e a gente segue dessa forma até o final da carreira. Vamos lá. Terminei aqui a nossa quinta carreira, pessoal, e aqui eu já iniciei a sexta carreira. Na sexta carreira, o nosso trabalho vai mudar um pouquinho de aparência. Depois dos 3 primeiros pontos altos, que representam a metade do leque, a gente vai fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos aqui no centro do primeiro leque, vamos fazer um ponto baixo. Vamos repetir 3 correntes. 1, 2, 3. E no segundo leque, a gente vai fazer um aumento. Vamos colocar um leque duplo da seguinte forma.
3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes, 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar. 1, 2, 3. Ficando dessa forma, olhem só. E aqui a gente começa a repetir 3 correntes, 2, 3. No leque seguinte a gente faz um ponto baixo, 3 correntes. No leque seguinte a gente faz o leque duplo, com 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Olhem só, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo lugar. E a gente vai fazendo isso aqui até o final da carreira. 3 correntes, 1 ponto baixo. No leque seguinte, 3 correntes. E quando você chegar no final da carreira, você já sabe, né? Você vem no último ponto alto da base e faz 3 pontos altos no mesmo lugar. Vamos subir agora para 7ª carreira. Olhem só como está o nosso trabalho, cada vez mais aberto. Na 7ª carreira, aqui, olhem só, já fiz a metade do leque. Vamos repetir aqui 3 correntes. Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Mais uma vez a gente faz 3 correntes. E dessa vez, nesse primeiro espaço aqui do leque duplo, a gente vai fazer um leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Sem separação nenhuma, a gente vai para o espaço seguinte e faz novamente um leque. Ficando dessa forma, olhem só, aqui surgiu mais um leque inteiro, tá? E agora a gente vai fazer 3 correntes, vamos começar a repetir tudo de novo, 3 correntes, um ponto baixo sobre um ponto baixo, 3 correntes e um leque aqui para cada um desses espaços. E a gente vai fazer isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho depois que a gente concluiu a 7ª carreira. Vamos para a 8ª carreira e é nesse momento que a gente começa a fazer os quadradinhos só de pontos altos. Vamos fazer aqui, pessoal, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos sobre o ponto baixo e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Vamos virar o trabalho e vamos fazer mais 4 pontos altos, um para cada corrente, subindo, tá? Olhem só. Vamos ter aqui um total de 5 pontos altos. Fizemos um sobre o ponto baixo e vamos fazer aqui, que são as 3 correntes para subir, e vamos fazer mais 4 subindo as 4 primeiras correntinhas. Observe que vai ficar aqui apenas uma correntinha separando o bloco daquele meio leque, tá bom? Agora a gente faz 3 correntes para subir, vira o trabalho e desce fazendo um ponto alto para cada ponto alto da base. Quando a gente chega no último ponto alto, olha só, aqui eu tenho 4 pontos altos, vou aqui no último ponto alto que foi as 3 correntinhas para subir e vou fazer o 5º ponto alto. Quando a gente chega nesse último, a gente faz mais um ponto alto, isso mesmo. A gente vai colocar 2 pontos altos juntos para finalizar, ficando assim com 6 pontos altos em cima e 5 embaixo. Vamos aqui, sem correntes de separação, a gente vai descer para o primeiro leque e vamos fazer aqui outro leque. Olhem só, ficando dessa forma. Aí a gente passa para o leque seguinte e faz mais um leque. Olhem só. Vamos aqui fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre o ponto baixo, a gente faz um ponto baixo. E sobre esse ponto baixo que a gente acabou de fazer, a gente faz 3 correntes que irão representar o primeiro ponto alto de 5 que a gente vai fazer. Então, agora a gente faz os outros 4 pontos altos nas 4 primeiras correntinhas dessas 5 que a gente fez.
deixando aqui apenas uma sem uso. Agora, a gente faz 3 correntes para subir, vira o trabalho e volta a descer, volta ao mesmo caminho, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto da base. Chegamos no último ponto, quando a gente tiver 5 pontos altos feitos, a gente vem nesse último ponto e faz mais um ponto alto, colocando assim 2 pontos altos juntos e fazendo assim 6 pontos altos da parte de cima. Aí a gente desce o nosso bloquinho e vamos fazer leque dentro de leque. Nós vamos fazer aqui um leque dentro desse leque, sem correntes de separação, a gente vai passar para o leque seguinte e fazer mais um leque. Aí depois a gente começa novamente o processo de construção do bloquinho e a gente faz isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Chegamos aqui, pessoal, no final da carreira, fizemos o último bloco, então eu venho aqui para o terceiro ponto alto da base, que é o último ponto alto, na verdade, e nós vamos fazer aqui os 3 pontos altos para encerrar essa carreira. O seu trabalho vai ficando dessa forma aqui, pessoal. Olha só, deixa eu abrir aqui para vocês verem melhor como é que ele está ficando. Vamos agora para a 9ª carreira. Subimos aqui novamente fazendo a metade do leque. Vamos fazer agora 3 correntes, 1, 2, 3. Aí a gente vem, pessoal, no 6º ponto alto do topo aqui do nosso quadradinho, que é aqui onde fica as 3 correntes para subir. E lá no topo a gente vai fazer um ponto baixo. Olha só. Ficando dessa forma aqui. Vamos fazer 3 correntes. E dentro do leque a gente faz leque, tá? Nos 2 leques a gente vai fazendo um leque para cada um deles. Ficando dessa forma, olhem só. E aqui a gente começa a repetir 3 correntes. A gente vem aqui no topo aqui do nosso quadradinho, pegando aqui a primeira correntinha, contando de cima para baixo e faz um ponto baixo. 3 correntes. Aí a gente vem aqui para os leques e faz leque dentro de leque, nos 2 leques seguidos. E você faz assim até o final da carreira. Vamos lá. Terminamos aqui a 9ª carreira e aqui eu já iniciei a 10ª carreira. Pessoal, a 10ª carreira é exatamente igual à 9ª. Então, nós vamos fazer aqui 3 correntes. Sobre o ponto baixo aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Repete 3 correntes. Dentro de leque, a gente faz um leque. Aí, a gente passa para o leque seguinte e faz outro leque dentro dele. E repete tudo de novo. Não vou focar muito, porque como eu já disse, é exatamente igual à carreira anterior, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, finalizamos aqui a 10ª carreira e agora a gente vai para a 11ª carreira. Pessoal, na 11ª carreira, a gente volta a fazer esses bloquinhos aqui. E a carreira é feita exatamente igual a esses bloquinhos. Na verdade, o que a gente tem para frente desse trabalho é essa repetição, tá bom? Você vai repetir essa carreira de bloquinhos, depois vai fazer essas 2 carreiras onde a gente só tem aqui as correntinhas com os pontos baixos sobre o bloquinho, e depois você faz o bloquinho de novo. A gente começa a partir de agora o looping do nosso trabalho. Uma coisa que vai acontecer, caso você não tenha observado o que aconteceu com o meu e você observe o seu e achar que ficou errado, é o seguinte: toda vez que você for fazer uma carreira nova de bloquinho, ele vai ficar virado para o lado contrário. Aqui, por exemplo, você observa que os nossos bloquinhos estão virados aqui, para esse lado. E já agora, quando você for fazer os bloquinhos, ele vai ficar virado para o outro lado. E quando você for fazer mais uma vez, ele vai ficar virado para esse lado. Isso apenas repetindo o que eu já mostrei aqui, entendeu? Sem fazer nada demais, apenas repetindo o que eu já mostrei aqui, esse efeito vai acontecer. Então, o que a gente vai fazer agora é repetir exatamente a mesma receita dos bloquinhos, tá bom? Então, aqui eu vou começar apenas para você lembrar. Vou fazer aqui 5 correntes, 3, 4, 5. Venho sobre o ponto baixo, faço um ponto baixo,
3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto de 5. Aí eu subo fazendo aqui mais 4 pontos altos. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, sobrando aqui a última correntinha. Faço 3 correntes para subir, viro o trabalho e desço fazendo aqui um ponto alto para cada ponto alto da base, sendo que quando eu chegar aqui no quinto ponto alto, olhem só, já tenho 4 e agora eu vou fazer o quinto. No quinto ponto alto eu coloco com ele mais um ponto alto, encerrando assim a parte de cima do quadradinho com 6 pontos altos. Aí eu vou deitar o quadradinho e sobre o leque eu faço outro leque. Terminei esse leque, sem corrente de separação, eu passo para o leque seguinte e faço mais um leque sobre ele. Olhem só. Isso aqui foi o que eu falei sobre cada carreira nova de quadradinho, ele ficar virado para um lado diferente. Você observa que esse aqui tá para cá e esse aqui está para cá. Quando você terminar essa carreira, você vai fazer essas duas aqui, olhem só, que tem apenas correntinhas sobre o quadradinho. Quando terminar essas duas correntinhas, você volta a fazer uma carreirinha de leque. Simples assim. Bia, eu não lembro. Volta a carreira até o momento em que eu ensinei a fazer esse primeiro leque e assiste tudo de novo, fazendo o trabalho novamente. Ok, pessoal? E você vai fazer isso até você alcançar o tamanho que você quer para sua peça, o comprimento que você quer para sua peça, tá? Nós saímos aqui da cintura e agora a gente está indo para a região que a gente quer. Eu vou fazer uma peça mais curtinha, mas você pode fazer do comprimento que você quer, justamente por isso que eu não vou dar referência de medida, porque fica muito a gosto da artesã, a gosto do cliente, ok? Mas eu vou agora mostrar a minha peça completa para vocês verem como é que está e pra gente passar para nossa próxima etapa. Pronto, pessoal, olhem só, deixa eu mostrar aqui para vocês como tá aqui a minha peça, já depois que a gente alcançou o tamanho que a gente precisava. Aqui eu trabalhei 27 centímetros, olhem só, 27 centímetros. Eu vou dobrar aqui para você ver como ela está, para você conseguir ver melhor, olhem só. 27 centímetros trabalhados, você pode ver como ficou no meu manequim para você ter como referência, tá bom? Como eu já disse, eu escolhi fazer uma peça mais curtinha. Eu arrematei o fio e agora eu vou voltar lá para as correntinhas iniciais, tá bom? Então eu venho aqui com o fio bem na primeira correntinha, tá? Vou prender o fio novamente na primeira correntinha do nosso trabalho. Vou fazer aqui 4 correntes, 3 que equivale a um ponto alto e 1 que é uma corrente de separação. Vou pular a primeira correntinha livre da base e na segunda eu faço um ponto alto. Vou fazer uma corrente, pulo a primeira correntinha livre e na segunda eu faço outro ponto alto. Faço uma corrente, pulo a primeira correntinha livre e na segunda eu faço mais um ponto alto. E eu vou fazer isso aqui até o final da carreira e vai formando esses quadradinhos aqui, tá, pessoal? Vamos lá até o fim da carreira. Estamos chegando aqui no finalzinho, pessoal, olhem só. Fiz aqui a última correntinha, vou pular a primeira correntinha da base e na segunda, que também é a última correntinha da carreira, eu vou fazer aqui um ponto alto, ok? Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui uma correntinha para subir, vamos virar o trabalho e vamos fazer uma carreira só de pontos baixos. Eu venho aqui sobre o ponto alto e faço um ponto baixo. Sobre a correntinha de separação, eu faço outro ponto baixo. Sobre o ponto alto, um ponto baixo. Sobre a correntinha de separação, outro ponto baixo. E a gente vai fazendo isso aqui até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho, então eu venho aqui onde a gente fez as 4 correntes para subir a carreira anterior, faço dentro dele um ponto baixo. E na terceira corrente, contando de baixo para cima, eu faço outro ponto baixo. Pronto, pessoal, olhem só.
Então agora a gente vai para a primeira carreira da parte de cima da nossa peça. E o nosso trabalho em cima, pessoal, vai ser sempre a repetição da primeira carreira que a gente fez aqui da parte de baixo. Sempre essa primeira carreira repetindo. Vamos aqui mostrar aqui para vocês. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e vamos fazer mais 2 pontos altos juntos. Uma corrente, pula 4 pontos da base, 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto a gente faz um ponto alto. Você observa que é a mesma carreira que a gente fez para iniciar a parte de baixo. Uma corrente, pula 4 pontos, e no quinto a gente faz um leque. E a gente vai repetir isso aqui até o final da carreira. Chegando no final da carreira, você vai subir novamente, fazendo a metade do leque no início da carreira, vai repetir uma correntinha e vai fazer um ponto alto sobre esse ponto alto aqui. Faz uma correntinha e faz leque dentro de leque. Então, faz essa carreira aqui e as outras serão sempre repetições dela. Sempre a metade de um leque sobre a metade do leque, correntinha sobre correntinha, ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque, ok? Super simples, não vou focar muito porque realmente é uma carreira muito simples e o seu trabalho vai ficar dessa forma. Pronto, pessoal, olhem só como está aqui o meu trabalho mais avançado. Pessoal, na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a minha sugestão de altura que vocês irão trabalhar essa etapa aqui, ó, que é referente apenas à etapa da cintura para cima, ok? Essa é a minha sugestão de altura para os tamanhos P, M, G e GG. Mas para quem está fazendo, seguindo as medidas do próprio corpo, do corpo de quem vai utilizar, que é o ideal que se faça, vocês vão fazer essa etapa até chegar o momento de você abrir a cava do braço. Então você vai experimentando a peça, no momento que você achar que já está ideal para abrir a cava do braço, aí você para e você vem para essa etapa. Qual é essa etapa? Essa etapa é aquela que a gente marca as 2 cavas do braço. Para marcar as 2 cavas do braço, você primeiramente vai precisar lembrar da medida da circunferência aqui do busto que você começou essa peça, tá? Você deve lembrar que a gente precisava da medida da circunferência do busto para dar início a essa peça e a gente vai precisar dessa medida de novo. Então, você vai pegar a medida que você iniciou essa peça e vai dividir essa medida por 4. No meu caso, como eu estou fazendo a peça para o meu manequim, e o meu manequim tem 82 centímetros de busto, então eu vou pegar 82 e vou dividir por 4. O meu resultado deu 20,5, tá? Agora eu venho com a fita métrica, pessoal, arrume bastante sobre a mesa, tá bom? E vou medir de fora para dentro. Olha só. E na fileira, observe que a gente tem várias fileiras de leque. Na fileira de leque mais próxima do resultado, do seu resultado, você vai colocar o marcador. O meu resultado deu 20,5 e tá bem aqui, ó, bem certinho sobre uma fileira de leque. Então, nessa fileira de leque, eu vou colocar o marcador e esse marcador, ele representa a nossa primeira cava. A gente vai precisar agora da cava do outro lado. Para marcar a segunda cava é mais simples, você só precisa contar qual é a ordem de fileiras de leque que está o marcador indicando a primeira cava. O meu marcador está na seguinte fileira: primeira, segunda, terceira, na quarta fileira. Então eu venho para esse lado e faço a mesma coisa. Primeira, segunda, terceira e na quarta fileira eu coloco o marcador novamente. Então, nesse momento, eu tenho as 2 cavas marcadas. Pessoal, faça a mesma coisa, mas faça com os seus números, tá, pessoal? Ok, pessoal, então agora a gente vai dar continuidade e a partir de agora a gente trabalha de forma separada, um lado de cada vez. Aqui, dos marcadores para fora, a gente tem a parte da frente. E aqui, de um marcador para o outro, a gente tem a parte das costas. Nós vamos trabalhar essas partes de forma separada e a gente vai começar aqui onde a gente tem o fio, então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Eu não arrematei o fio, vou fazer primeiro essa parte e eu quero que vocês observem o seguinte no seu trabalho. A partir de agora a gente vai trabalhar, como eu já disse, a gente vai trabalhar apenas daqui de fora até o marcador e depois a gente vai voltar. Só que a gente vai fazer diminuições. Onde nós vamos fazer essas diminuições? Nós vamos fazer essas diminuições na
primeira fileira de leque e na última, independente de quantas fileiras de leque você tem. Detalhe, quando eu falo última fileira de leque, eu não estou me referindo a essa que tem o marcador, tá bom? Porque essa que tem o marcador, ela vai sumir, ela não vai mais existir a partir dessa carreira que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, sem contar com essa carreira que tem o marcador, ficando apenas as carreiras de leque seguinte, você vai ver aí onde você vai fazer as suas diminuições. É sempre na primeira fileira e na última. Você observa que eu tenho aqui 3 fileiras de leque. A quarta eu não conto porque a quarta é a que está o marcador. Então, eu vou fazer diminuição na primeira e na terceira. Digamos que você tenha 5 fileiras de leque e na sexta está o marcador. Então, você vai fazer a sua diminuição na primeira fileira e na quinta. Ok, pessoal? Então, vai ser sempre dessa forma, tá bom? Nós vamos começar agora essa carreira, nós vamos iniciar sempre aqui com a metade do leque e nós vamos sempre estar fazendo diminuições aqui na primeira fileira e aqui na última, ok? As fileiras de leque que ficam entre a primeira e a última, no meu caso aqui eu só tenho uma porque eu só tenho 3, nessa fileira eu não vou mexer, tá bom? Vamos lá, vamos mostrar agora na prática. Vamos iniciar aqui a carreira com as 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais as 2 correntes, aliás, 2 correntes não, as 2 pontos altos juntos, formando aqui a metade do leque. Vamos fazer aqui uma correntinha. Sobre o ponto alto, a gente faz um ponto alto. Vamos fazer outra correntinha. E aqui, onde a gente tem um leque feito com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, nós vamos fazer outro leque. Só que esse novo leque, que é um leque de diminuição, a gente vai fazer com 2 pontos altos. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Simples assim. Uma correntinha, um ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. Nos leques do meio, nos leques centrais, no meu só tem um, você pode ter 2, você pode ter 3, nele a gente não mexe, tá? Então, você vai aqui repetindo os leques normalmente, aqui eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes de separação e 3 pontos altos. Vou fazer ele aqui normalmente, até eu chegar no último leque. Ponto alto sobre o ponto alto. Uma correntinha, cheguei no último leque, eu vou fazer novamente a diminuição. 2 pontos altos, 2 correntes de separação e 2 pontos altos. Faço uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto. Faço uma corrente e, como eu disse ainda há pouco, essa fileira onde a gente coloca o marcador, a gente vai eliminar ela, a gente vai deixar de fazer leque nela. Então, o que você vai fazer quando você chega no leque que está o marcador? Você vem dentro dela e faz 3 pontos altos, a metade do leque. Ou seja, a gente vai iniciar a carreira com a metade do leque e a gente vai terminar a carreira também com a metade do leque. Olhem só. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, virar o trabalho e sempre iniciando e começando e encerrando dessa forma. 2 pontos altos juntos, a metade do leque. Vamos fazer agora uma corrente. E aqui a gente faz um ponto alto, a gente sempre repete esse ponto alto, por enquanto, na verdade, uma correntinha. E aqui onde a gente tem uma diminuição, a gente passou para um leque de 2 pontos altos, a gente faz um V com um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto no mesmo lugar. Ficando dessa forma. Vamos fazer uma corrente. No ponto alto, a gente faz outro ponto alto. Uma corrente. Nos leques do meio, a gente segue normalmente. Uma corrente. Um ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente. No leque de 2 pontos altos, a gente faz um V com um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente. Um ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente. E aqui a gente tem a finalização, a gente finaliza com 3 pontos altos no último ponto. E já inicia com 3 pontos altos no primeiro. Olhem só, pessoal, iniciamos a carreira, vamos fazer uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. E aqui a gente tem o seguinte detalhe, a gente tem um V, então a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai fazer uma corrente,
um ponto alto dentro do V, uma corrente e um ponto alto sobre o outro ponto alto. Ficando dessa forma, pessoal, olha só. Uma corrente e aqui o leque normalmente até o outro lado, até o último leque, onde a gente vai fazer a diminuição de novo. Uma corrente, um ponto alto no primeiro ponto alto, uma corrente, um ponto alto dentro do V, uma corrente e um ponto alto no ponto alto seguinte. Uma corrente, olhem só como vai ficando. E aqui a gente encerra a carreira da mesma maneira de sempre e depois sobe. Pronto, pessoal, olhem só. Cheguei aqui no início já de uma nova carreira, vou fazer uma correntinha. E agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Eu vou fazer aqui um ponto alto para cada um desses 3 pontos altos. Só que eu vou prender esses 3 pontos altos que eu vou fazer agora juntos. Então, eu vou fazer da seguinte forma, para quem ainda não tem muita prática nesse detalhe. Vou laçar aqui o fio, vou entrar aqui no primeiro ponto alto, laço o fio novamente, puxo. Observe que eu tenho aqui 3 laçadas na agulha. Laço mais uma vez e vou passar essa quarta laçada por dentro das 2 primeiras mais próximas da ponta da agulha, olhem só. Ficando assim com 2 laçadas. Laço novamente, mas ao invés de eu fechar o ponto alto, que seria só puxar por dentro dessas 2 laçadas que estão na agulha, eu vou passar para o próximo ponto e vou repetir. Entro na base, laço, puxo, laço mais uma vez e passo por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha. Agora eu fiquei com 3 laçadas. Laço e vou aqui para o outro ponto. Laço mais uma vez e passo por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha. Então, aqui eu já fiz os 3 pontos altos que está faltando apenas fechar. Então, eu laço mais uma vez e passo por dentro de todas as laçadas que estão na agulha, ficando dessa forma, uma espécie de triângulo, tá bom? Vou fazer aqui uma corrente, venho aqui dentro dos leques centrais e faço tudo normalmente até o outro lado, onde eu vou repetir esse processo, tá bom? Uma corrente. Vou aqui fazer os 3 pontos altos juntos. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Uma corrente e encerro a carreira com 3 pontos altos e já inicio logo a próxima. Pronto. Agora eu vou fazer uma corrente. No topo desses 3 pontos altos, eu vou fazer um outro ponto alto. Faço uma corrente e aqui eu faço os leques centrais. Ficando apenas isso aqui, olhem só, na nossa diminuição. Vamos lá. Terminei o leque, vou fazer uma corrente, faço um ponto alto no topo dos 3 pontos altos que foram fechados juntos, faço uma corrente e encerro a carreira com 3 pontos altos. Já inicio a outra carreira com mais 3 pontos altos. Então, pessoal, deixa eu aproximar aqui para falar para vocês, mostrar para vocês. Eu comecei o meu trabalho com 3 fileiras de leque. Você pode ter começado com mais. Como eu já disse, a fileira que tá o marcador a gente não conta. E nós fizemos diminuições na primeira fileira e na última. No meu caso, na primeira e na terceira. Nós fomos diminuindo e nesse momento, nessa carreira que a gente fez, a gente simplesmente eliminou a primeira e a última fileira de leque, ela já não existe mais. Só tem aqui as fileiras centrais, aquelas que a gente não mexeu. No meu caso, eu só tinha uma fileira central. Então, ela tá aqui, ó, apenas ela. Você pode ter mais do que eu, dependendo da quantidade de leques que ficou na sua divisão, tá bom? Aí, agora, a gente tem uma decisão. Essa diminuição aqui, ela tá indo em direção ao ombro. Tem pessoas que gostam do ombro mais larguinho. Já tem pessoas que gostam do ombro mais fino. Se você quiser afinar mais o seu ombro, você pode repetir o mesmo processo. Caso você tenha mais fileiras de leques aqui inteira, você pode repetir aqui o mesmo processo que a gente fez e continuar afinando. Eu só tenho aqui uma fileira de leque e eu acho que ainda está largo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar afinando também. Eu vou afinar até eu achar que tá na grossura que eu quero, tá bom, pessoal? Você vai fazer a mesma coisa, até você achar que tá na grossura que você acha que é ideal pro seu ombro. Eu gosto da peça mais cavadinha, então eu vou fazer aqui 3
pontos altos, uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto, uma corrente. Dentro do leque de 3 pontos altos, eu vou fazer um leque de 2. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E toda vez que você encerrar uma carreira, você observa para ver como é que tá a sua alça. Para você ver como é que tá, se já tá bom, se já tá na grossura que você acha que é o suficiente para você. Aqui eu já vou fazer 3 correntes para subir e iniciar uma nova carreira. Vou fazer aqui 2 pontos altos, aliás, junto às 3 correntes. Uma correntinha, um ponto alto sobre o ponto alto, uma correntinha. E sobre o leque de 2 eu vou fazer um V com um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente, venho aqui para o ponto alto, faço um ponto alto, uma corrente, venho aqui para o V e faço, aliás, para o leque, para metade do leque, perdão, me enrolei, de repente eu me distraí aqui e comecei a falar besteira. Então eu venho aqui para metade do leque que encerra a carreira de baixo e encerro com outra metade de leque. Pessoal, o que acontece agora? Nesse momento eu tenho o tamanho que eu acho ideal para a alça da minha peça, tá? Então, se eu acho que esse tamanho é o ideal para minha peça, eu vou parar de diminuir por aqui. Se você quiser mais fina, você continua, tá bom? Você vai diminuindo até você encontrar o tamanho que você precisa. Se eu vou parar de diminuir aqui, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o trabalho sem diminuição. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes para subir, vou virar o trabalho. Inicio aqui com 2 pontos altos no mesmo lugar. E eu repito exatamente a mesma carreira de baixo, já que eu não vou fazer diminuição. Fiz uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, V dentro de V, que é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e aqui eu faço aqui a finalização da carreira. Então, pessoal, você vai fazer a sua diminuição até você atingir a grossura, da largura da alça que você quer. Quando você atingir a largura da alça que você quer, que você acha que é ideal para você, você vai seguir o seu trabalho sem diminuição, seguir reto do jeito que tá aqui, repetindo as carreiras de baixo. E você vai repetir até você atingir a medida que eu estou dando aí na tabela, que é a altura. Essa medida você vai tirar da seguinte forma: dessa carreira que está o marcador, olhem só, para cima. Então, você vai fazendo, deixa eu colocar aqui em cima que fica mais fácil. Então, você vai fazendo até você atingir a medida que eu estou dando aí, ok? Se você estiver fazendo diretamente no seu corpo, você vai experimentando quando você alcançar o ombro e tiver com uma folga aqui na cava do braço que você acha que é o suficiente para você, que tiver da maneira que você gosta. Aí a gente volta para dar continuidade ao trabalho. Pronto, pessoal, aqui eu finalizei a primeira frente do nosso trabalho, a primeira parte da frente do nosso trabalho. E agora eu vou para a segunda parte da frente do nosso trabalho, que é desse segundo marcador aqui para fora. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, tá bom, pessoal? Exatamente a mesma coisa. Se você não conseguir fazer essa segunda parte só olhando o que você fez aqui, se você ficar em dúvida de quantas correntes colocar em algum lugar, eu aconselho você a voltar esse vídeo até o momento em que eu começo a ensinar para você essa primeira parte e fazer a mesma coisa aqui na segunda parte, ok? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é voltar com o fio pro trabalho e você vai prender o fio de fora para dentro, tá? Então, você vem para esse último pontinho aqui da carreira e você vai prender o fio nesse último pontinho, vai fazer 3 correntes para subir. Vai virar o trabalho e vai fazer aqueles 2 pontos altos no mesmo lugar. Para começar a carreira com o meio leque. E aqui a gente já começa repetindo a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto, uma corrente. Lembrando que o primeiro leque a gente começa a fazer diminuição, então a gente faz aqui 2 pontos altos, 2 correntes de separação, 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente,
um ponto alto sobre ponto alto, uma corrente. Nos leques centrais, você não modifica nada, pelo menos nesse início, então você segue fazendo o leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E quando você chegar no seu último leque, você faz novamente a diminuição, tá bom? Então aqui, olhem só, fiz uma correntinha, fiz um ponto alto, fiz outra correntinha, cheguei no último leque, vou novamente fazer a diminuição, então eu passo aqui a fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E agora que a gente vai pro leque onde está o marcador, a gente também vai fazer uma pequena modificação lá. A gente vai eliminar o leque de onde está o marcador e nele a gente vai fazer apenas 3 pontos altos, a metade de um leque. E daqui a gente sobe e dá continuidade ao nosso trabalho, tá? Fiz logo essa primeira carreira para você ver como essa primeira carreira é exatamente igual à primeira carreira do primeiro lado, tá bom? Então agora é só você dar continuidade. Quando você tiver com as duas partes iguais, a gente volta para começar a parte das costas. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Nesse momento, a gente tem as duas partes referentes à frente da peça concluídas. E agora a gente vai passar para a parte de trás. Vocês devem observar esses 2 pontinhos vermelhos que ficam bem aqui. Eles são os meus marcadores. Os marcadores que nós colocamos para indicar o ponto onde nós abriríamos a cava dos braços. Então, pessoal, eu arrematei o fio das alças da parte da frente e agora eu vou voltar com o fio no primeiro marcador. Vou prender o fio novamente dentro do primeiro leque, onde está o marcador, fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, formando assim 3 pontos altos, que são a metade do leque. Começando a carreira da mesma maneira que a gente começou todas as outras, tá bom? Sempre com a metade de um leque. Vou fazer uma corrente, sobre o ponto alto eu faço um ponto alto. Vou fazer uma corrente, sobre o primeiro leque eu vou fazer uma diminuição. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço uma corrente, venho sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma corrente e aqui, a partir do segundo leque, eu vou voltar a fazer os leques normalmente, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. E eu vou fazer esses leques normais, que são os leques que a gente trabalhou durante toda a peça, até o penúltimo leque, tá bom? Até o penúltimo leque, olhem só. Vou seguir fazendo normal até eu chegar nesse leque bem aqui, que é o leque que antecede o marcador. Quando eu chegar nele, a gente volta. Pronto, pessoal, olhem só. Cheguei aqui no penúltimo leque, o que antecede o marcador, e nele eu vou fazer outra diminuição. Vou fazer aqui 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Depois disso, é só a gente encerrar a carreira. Vou fazer aqui uma corrente, vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto, mais uma corrente, e dentro do leque que está o marcador, eu vou fazer 3 pontos altos, encerrando a carreira da mesma maneira que eu comecei, com um meio leque, tá bom? Agora eu vou abrir aqui sobre a mesa para explicar melhor para vocês o que a gente está fazendo. Pessoal, quando nós fizemos as partes da frente, nós fizemos diminuições. Como a gente fez essas diminuições? Nós fomos diminuindo progressivamente o primeiro leque e o último leque da carreira. Sempre diminuindo o primeiro leque e o último leque da carreira, independente de quantos leques vocês tivessem na carreira. Eu tive 3 leques na frente, diminui o primeiro e o terceiro. Independente de quantos leques vocês tinham na carreira, vocês iriam sempre diminuir o primeiro e o último. Agora a gente passa para as costas, e nas costas a gente vai fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui nas costas 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques inteiros. Eu não conto com os leques onde estão os marcadores, até mesmo porque aqui a gente fez meios leques, então eles já não estão mais inteiros.
Eu fiz a diminuição no primeiro leque, eu já comecei nessa carreira a fazer a diminuição, fiz a diminuição no primeiro leque e fiz a diminuição no último leque, no primeiro e no sexto. Você vai fazer a mesma coisa, independente de quantos leques você tem nas costas. Você vai diminuir o primeiro e vai diminuir o último. E você vai fazer isso pelas próximas carreiras também, da mesma forma que a gente fez na frente. Se você em algum momento não lembrar como é que você faz a diminuição naquela carreira, é só você olhar para frente, para as duas partes que a gente fez na frente e seguir exatamente a mesma coisa que a gente fez. Por exemplo, nessa primeira carreira, a gente diminuiu o leque fazendo 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Na próxima carreira, a gente vai diminuir o leque fazendo 1 ponto alto, uma corrente e 1 ponto alto, fazendo um V. E assim segue, tá, pessoal? Bia, por quantas carreiras eu vou fazer a diminuição? Você vai fazer essa diminuição por 5 carreiras, até que você tenha diminuído por completo, eliminado por completo esses 2 leques, o primeiro e o último, ficando sobre eles apenas um ponto alto. E isso vai dar um total de 5 carreiras, sendo que essa carreira que a gente acabou de fazer já é a primeira carreira, ou seja, você vai diminuir por mais 4 carreiras. Quando você tiver um total de 5 carreiras, que sobre o primeiro leque e o último você tem apenas um ponto alto, aí a gente volta para dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Terminei aqui as 5 carreiras e você vai observar que nesse momento você tem 2 leques a menos do que o que você tinha quando você iniciou essa diminuição. Olha só, agora eu tenho apenas 1, 2, 3, 4 leques, eu tinha 6 que foram diminuídos. Vou mostrar aqui a última carreira para você ver que o seu trabalho precisa estar igual ao meu, apenas com a quantidade de leque que pode variar, mas aqui o início tem que estar dessa mesma forma, tá bom? Sempre aqui com um ponto alto entre os leques. Ok, pessoal? O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar continuidade, mas a gente já não vai mais diminuir. A gente vai seguir reto. Nós vamos repetir essa última carreira aqui. Vamos repetir, 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 até que a gente tenha o mesmo total de carreiras que a gente tem na parte da frente. Se aqui, desde o marcador até a última carreira, você tem 20 aqui na parte da frente, então você vai fazer até você ter 20 na parte de trás. Se você tem 30, então você vai fazer até você ter 30 na parte de trás também, ok? Bia, as minhas costas ficaram muito largas. Pessoal, se esse foi o seu caso, se você achou que mesmo com essa diminuição as suas costas estão muito largas e você quiser continuar diminuindo, continue diminuindo, não tem problema nenhum. Você continua diminuindo até você achar que já está bom. Porém, é importante que vocês sempre vejam o pescoço, porque vocês irão fechar, tá? Irão fechar essa parte da frente com a parte de trás. Olhem só, eu vou colocar aqui bem no cantinho só para mostrar para vocês. Eu vou fechar dessa forma e o que vai sobrar pro pescoço é esse espaço bem aqui, olhem só, entre um fechamento e outro. Se você continuar diminuindo, vai fechando cada vez mais. Então, é sempre bom que você vá experimentando a sua peça, caso as suas costas tenham ficado muito largas e você queira continuar diminuindo, você continue diminuindo sem problema, mas vá sempre vendo essa questão do pescoço, para não correr risco de deixar um espaço que não é suficiente, o pescoço ficar muito apertado, aí você vai ter que desmanchar e fazer de novo. Ok, pessoal? Então, eu vou dar continuidade aqui. Quando eu tiver a mesma quantidade de carreira que eu tenho nas duas partes da frente, a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a parte de trás, que eu já terminei. E agora, nesse momento, a gente vai unir a parte de trás com as partes da frente, tá bom? Para isso, primeiramente, eu vou fazer a demarcação de espaço, para eu poder saber até onde eu vou fazer essa união. Então, aqui é muito simples. Eu vou dobrar a parte da frente sobre a parte das costas, a parte de trás. Aí, eu venho com um marcador de plástico e vou unir a parte da frente na parte de trás. Coloca aqui bem certinho, tá, pessoal? Esse comecinho que a gente sempre começa com a metade do leque, coloca aqui frente a frente.
e veja até onde vai parar a sua parte da frente. Onde terminar a sua parte da frente, você coloque o marcador e prenda as duas partes. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, só que é fundamental que você marque o mesmo lugar, tá bom? Para que fique harmônico, você vai precisar unir a mesma coisa, o mesmo espaço. Então aqui você pode ver que eu uni a parte da frente com o terceiro ponto alto do leque. Então eu vou fazer aqui a mesma coisa. Pode até ser que quando a gente esteja unindo a primeira parte, não chegue até o terceiro ponto alto do leque, mas quando a gente for fazer a segunda parte, a gente precisa parar no mesmo lugar que a gente parou a terceira parte, tá bom? Então eu vou dobrar aqui, vou fazer a mesma coisa, coloco aqui frente a frente, e aqui na terceira parte do terceiro ponto alto, no último ponto alto do leque, na verdade, eu vou fazer aqui a marcação, tá bom? Pessoal, é o seguinte, a nossa peça, como ela é feita de ida e volta, ela acaba não tendo avesso e direito. Porém, nessa união, a nossa costura vai deixar uma espécie de relevo, e esse relevo vai se tornar o avesso da peça, tá bom? Então, agora eu venho aqui pra onde eu parei com o fio, olha só, vou virar aqui o trabalho deixando a parte de trás pra minha frente, você costura da maneira que você achar melhor, tá? Venho aqui no primeiro ponto, vou laçar e vou fazer aqui um ponto baixíssimo unindo as duas partes. Vou fazer aqui duas correntinhas, vou deitar essas duas correntinhas e onde ela parar, eu vou fazer um ponto baixo pegando as duas partes. Então aqui ela parou no segundo ponto alto da parte da frente, então eu vou pro segundo ponto alto da parte de trás e faço a mesma coisa. Um ponto baixo, duas correntes, deito e faço um ponto baixo, duas correntes, deito e faço um ponto baixo. Não estique, tá? Não estique, porque senão ela vai encolher a parte da frente. E você vai fazendo isso até chegar lá no final dessa parte da frente, da partezinha mais curta. Faça duas correntes e um ponto baixo. Duas correntes e um ponto baixo. Duas correntes. Aqui eu cheguei no marcador, eu vou entrar no mesmo ponto onde está o marcador, nos dois mesmos pontos onde estão os marcadores, tá? Vou repetir a mesma coisa do outro lado, acabou dando certinho aqui. E vou fazer um ponto baixo. Posso tirar o marcador e eu posso também arrematar esse fio. Olhem só. Esse relevo aqui, olhem só como fica um relevo. Esse relevo aqui, ele vai pra dentro da peça. Então, essa parte agora é a parte avessa da peça. Quando você for vestir, é só você virar, que vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Mas, antes da gente virar, a gente vai fazer do outro lado, pra que a gente consiga fazer essa costura do mesmo lado, tá bom? Então, a gente volta aqui pro mesmo lado. E agora eu vou prender o fio nesse cantinho aqui e fazer a mesma coisa desse lado. Pessoal, prenda nesse cantinho, prendendo os dois primeiros pontos e faça a mesma coisa desse lado. Foi muito simples essa costura, certo? Se você quiser costurar de outra maneira, de uma maneira que você achar mais prático, faça do seu jeito, tá bom, pessoal? Fique à vontade para fazer da sua maneira. Então agora vamos dar continuidade ao acabamento da peça. Pronto, pessoal, olhem só como ficou a peça depois da gente fechar os dois lados do ombro. Olhem só, fechamos os dois lados do ombro. Aquela costurinha que se formou, o relevo que se formou, que eu falei que seria o lado avesso, ele já está para a parte de dentro da peça, olhem só. Está aqui na parte de dentro, a gente está com o lado de uso, o lado direito para fora. E agora a gente vai fazer o acabamento. Antes de fazer o acabamento, eu quero que vocês marquem dois pontos aí, o início e o final da última carreira que a gente fez por toda a circunferência da peça. É a última carreira que a gente fez antes da gente abrir a cava do braço. Então eu vou aqui aproximar a câmera para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho a cava do braço e eu estou falando dessa carreirinha bem aqui, olhem só, que foi a última carreira que a gente fez antes de abrir a cava. A gente vem bem aqui do começo da carreira, olhem só, vocês podem observar aqui, que aqui eu tenho o leque com 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, e aqui em cima ela já começa a diminuir, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, um V e assim vai. Então eu venho aqui pro início dessa carreira que não tem diminuição, que é o início da carreira, que a gente ainda faz a peça por toda a circunferência, tá? E eu coloquei o marcador bem no topo dessa carreira. Aí eu venho pro outro lado, deixa eu aqui mexer novamente a câmera.
eu venho pro outro lado e faço a mesma coisa, agora no final da carreira. Pego o marcador aqui, e aqui eu vejo aqui o leque com 3 pontos altos, e aqui o leque com 2, e aqui o V. Então, eu venho aqui pro topo dessa carreira que eu tenho o leque com 3 pontos altos e coloco aqui o marcador, tá bom? Então, agora a gente vai voltar com o fio pro trabalho. Eu vou colocar o fio bem aqui no finalzinho, na parte de baixo, bem no cantinho aqui, na parte de baixo da nossa peça, e vou seguir fazendo pontos baixos até eu chegar lá no marcador, tá? Nesse primeiro marcador aqui. Então, eu venho aqui, vou tirar aqui do fundo para poder ficar melhor para visualizar. Vou prender aqui o fio novamente na peça. Vou fazer uma corrente para subir e um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, pessoal, você observa que a gente vai trabalhar com os pontos na horizontal. Você vai fazer para cada ponto na horizontal 2 pontos baixos. Se por acaso você tem um ponto alto muito alongado, acontece, às vezes a gente tem um ponto alto bem alongado, e você achar que só 2 pontos baixos não vai ficar legal, vai encolher o seu trabalho, você pode colocar 3, não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou já falar uma coisa que é muito importante para vocês aqui. O meu, como eu já sou acostumada a fazer isso aqui, eu sei que 2 pontos baixos é o suficiente. Então, eu venho aqui na primeira carreira e faço 2 pontos baixos, pegando o primeiro ponto alto da carreira. Aí, eu vou para a carreira seguinte e faço mais 2 pontos baixos. Aí, eu vou para outra carreira, aproveito para esconder os pontos soltos, tá? 2 pontos baixos. Aí, eu vou na próxima carreira e faço mais 2 pontos baixos. O que é de importante que eu tenho que falar para vocês? Independente da quantidade de pontos baixos que você colocar nos seus pontos, o importante é que você tenha do outro lado a mesma quantidade de pontos baixos, tá? Você precisa ter a mesma quantidade de pontos baixos dos dois lados da peça. Senão, vai ficar visível uma diferença de tamanho. A parte que tiver mais pontos vai ficar maior do que a outra, não vai ficar legal, tá bom? Então, você faça a mesma quantidade de pontos baixos de um lado e outro. Ok, pessoal? Então, pessoal, eu vou seguir dessa forma até eu chegar lá no marcador, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olha só. Cheguei aqui na carreira onde está o marcador. Venho aqui fazer 2 pontos baixos pegando o ponto alto. E no ponto onde está o marcador tá bem no topo, eu vou fazer outro ponto baixo, tá bom? O último ponto baixo. Essa aqui é a nossa primeira carreirinha do acabamento. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer uma correntinha para subir. Vou virar o trabalho e vou voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Estou fazendo aqui a minha segunda carreira. Estou fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Olhem só. E aqui, pessoal, eu vou até o fim dessa carreira, tá? Até o fim da segunda carreira. Quando eu chegar aqui no fim da segunda carreira, no último ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha para subir. Vou virar o trabalho e vou voltar novamente fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Vai ser a terceira carreira. E quando eu chegar aqui novamente, já no finalzinho da terceira carreira, a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Tô aqui chegando no finalzinho da carreira, pessoal, olhem só. Tô fazendo aqui o último ponto baixo da terceira carreira. E agora eu vou para a quarta carreira. Pessoal, a quarta carreira é aquela onde a gente aproveita e prende os botões. O meu botão aqui, olhem só, vou mostrar aqui pra vocês o botão que eu vou utilizar. Você precisa escolher um botão igual a esse? Não, você não precisa escolher um botão igual a esse. Você pode escolher um maior, um menor, do formato que você quiser. Também não precisa ser desse formato aqui, pode ser do formato que você quiser, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu costumo prender esse formato de botão, que é o que eu mais gosto de colocar, mas você prende da maneira que você quiser. Uma coisa que é importante sobre os botões. É irrelevante o tamanho do botão, como eu estou dizendo, mas na hora de fazer a casa dos botões, a passagem para os botões, não sei como é que você chama aí na sua cidade, na hora de você fazer essa passagem, você precisa fazer algo que seja adequado ao tamanho do botão que você utilizou. Por exemplo, embora eu ainda não vá fazer a casa, mas eu vou logo explicar isso aqui para vocês. A casa para o meu botão vai ser feita com 2 pontos livres. Eu vou deixar 2 pontos livres para fazer a casa, para esse botão. Só que de repente você pode escolher um botão bem menor do que esse, aí 2 casas pode ser muito.
entendeu? Pode ficar muito grande, então é isso que você precisa ver, o tamanho ideal da casa pro seu botão, tá bom? Mas eu explico isso novamente daqui a pouco. Então agora eu vou mostrar pra vocês como eu prendo o botão. Pra prender o botão, a maneira mais prática, que vai deixar o botão bem firme mesmo na sua peça, é você pegar uma agulha que passe aqui na parte de trás. A agulha que eu estou trabalhando, que é a de número 3, não passa. Por muito pouco ela não passa, tá? Então você vai usar uma agulha menor. Eu vou tirar essa agulha daqui. Aliás, não vou tirar essa agulha daqui. Eu preciso primeiramente fazer o primeiro ponto. Então eu faço aqui uma correntinha, viro o trabalho e aqui no primeiro ponto baixo eu faço um ponto baixo, tá bom? Agora sim, nesse segundo ponto baixo é que eu vou prender o botão. Então aqui eu vou tirar essa agulha, porque ela não passa na parte de trás do meu botão, e vou usar uma agulha menor. Essa aqui é de número 2. Você pode usar a que couber, tá? Que passar atrás. Aí eu volto aqui pra argola que eu deixei, entro com a agulha por trás do botão, entro com a agulha no segundo ponto. Ó, o meu botão caiu, eu vou colocar de novo. Entro com a agulha aqui no segundo ponto, deixa eu segurar para não cair, olhem só. Laço, puxo a agulha por dentro do ponto da base e agora puxo a agulha por dentro do botão. Ficando assim com duas laçadas, olhem só. Pessoal, o que eu vou fazer aqui é um ponto baixo, então eu laço e puxo por dentro das duas laçadas. Pronto, agora eu vou dar uma puxadinha aqui para eu poder voltar com a agulha de número 3. Vou voltar aqui para o ponto seguinte e no ponto seguinte eu faço um ponto baixo. Quantos pontos baixos eu vou fazer aqui agora? Pessoal, eu preciso aqui definir a distância que eu quero de um botão para o outro. Então eu vou fazer pontos baixos aqui até eu achar que é o suficiente para eu colocar o segundo botão. Entretanto, eu tenho que ir contando, tá? Para saber quantos pontos baixos eu tô colocando, para repetir a mesma quantidade nos pontos seguintes. Então aqui, esse ponto baixo que eu acabei de fazer já conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 já é o suficiente? Pessoal, eu não vou dar um total pra vocês, eu estou mostrando o meu, mas você faz quantos vocês quiserem, tá bom? Lógico que quanto mais próximo um botão do outro, mais espaço para botão vai ter. Então aqui eu fiz 10 pontos baixos depois do primeiro botão e eu acho que já é o suficiente para eu colocar o segundo botão. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui a nossa agulha e vou voltar aqui com a agulha menor. Entro aqui na alça, entro aqui no botão, entro no ponto seguinte, laço, puxo pelo ponto, puxo pelo botão, que aliás não pegou direito, eu vou fazer de novo. Puxo pelo botão e agora laço mais uma vez para fechar o ponto. Olhem só, tiro o fio e faço a mesma quantidade de pontos baixos que eu fiz do primeiro botão para o segundo, no caso 10. Então eu venho aqui. 1, 2, 3, 4. Se você fez uma quantidade diferente da minha, você repita a sua quantidade, tá, pessoal? 6, 7, 8, 9, 10. Vou novamente aqui, tiro a agulha, pego o botão, venho com a agulha menor, passo por trás do botão, entro no ponto seguinte, laço, puxo por dentro do ponto, puxo por dentro do botão, laço novamente e fecho as duas laçadas. Agora eu tiro essa agulha, volto com a agulha que eu estou usando para peça e repito a mesma quantidade de pontos que eu estou utilizando de distância, que no meu caso é 10. Eu já estou aqui fazendo o quarto ponto, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, pessoal, eu vou repetir novamente e eu vou dar continuidade até eu ter colocado todos os botões, ter preenchido todos os espaços que eu preciso com botões, ok? Vou avançar aqui o trabalho.
Pronto, pessoal, olhem só como ficou aqui o nosso trabalho. Eu gastei aqui 7 botões, tá? Dependendo da distância que você colocou um do outro, do tamanho do seu trabalho, você pode ter precisado de mais ou de menos botão, tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu arrematei o nosso fio desse lado e eu vou passar pro outro lado. Vou prender aqui o fio do outro lado e vou fazer inicialmente aquelas 3 primeiras carreiras só de ponto baixo que a gente fez desse lado onde a gente colocou o botão. Então eu vou prender aqui, vou fazer uma correntinha para subir, vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar e eu vou fazer 2 pontos baixos para cada carreira, tá bom? 2 pontos baixos para cada carreira que tem aqui um ponto alto iniciando ela. Você vai fazer a mesma coisa que você fez do outro lado. Como eu disse, é super importante que você tenha de um lado a mesma quantidade de ponto baixo que você tenha do outro. Então, eu vou fazer aqui essa primeira carreira até eu chegar no marcador, aí eu volto fazendo a segunda carreira e subo mais uma vez fazendo a terceira. Quando a gente chegar no final da terceira carreira, a gente volta. Pronto, pessoal, olhem só. Fiz aqui as 3 carreiras. Já cheguei aqui na parte de cima, onde está o marcador novamente. E agora eu vou fazer a 4ª carreira. E a 4ª carreira é onde a gente vai abrir agora as passagens dos botões. Eu vou fazer aqui uma correntinha para subir, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto. Nós vamos abrir as casas, pessoal, as passagens, nos mesmos lugares onde nós abrimos os botões. Eu prendi um botão no segundo ponto baixo do outro lado. Então, aqui nesse segundo ponto baixo, eu vou abrir a casa. Como o meu botão é relativamente grande, como eu falei para vocês anteriormente, então eu vou precisar de 2 pontos da base para poder dar espaço para a casa dele. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes, vou pular 2 pontos e no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. Esse espaço aqui vai ser a casa para o meu botão. Se o seu botão for pequenininho, pule só um ponto, tá bom, pessoal? Mas aí vem um outro dilema. Eu preciso saber quantos pontos baixos eu vou fazer até eu chegar na próxima casa. De um botão para o outro, eu fiz 10 pontos baixos. Porém, o meu botão ocupou apenas um único ponto baixo. E aqui a minha casa está ocupando 2. Então, se a minha casa está ocupando um ponto a mais do que o meu botão ocupou, então eu vou tirar esse ponto a mais da distância. Então, se o meu botão ficou com 10 pontos de distância de um para o outro, então a minha casa vai ficar com 9 pontos de distância de um para o outro. Eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação, tá? Então, esse primeiro ponto aqui, vou para o ponto seguinte fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Dessa vez eu não vou fazer 10, porque nós ocupamos 2 pontos para fazer a passagem. Então, agora eu fiz 9, vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos da base e no terceiro eu recomeço tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos, 2 correntes, pulo 2 pontos da base, no terceiro ponto começo tudo de novo. Se por acaso o seu botão é pequenininho e só um ponto baixo é o suficiente para você fazer a casa do seu botão, como eu já tenho peças aqui que eu só precisei de uma casa para poder fazer o botão, porque eu utilizei um botãozinho menor, então você não precisa diminuir a quantidade de pontos de distância da casa, de uma casa para outra. Você usa a mesma quantidade que você utilizou no botão, tá bom? 5, 6, 7, 8, 9, 2 correntes, pula 2 pontos e no terceiro a gente recomeça tudo de novo e a gente vai fazer isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Pronto, aqui encerrei a carreira, fazendo as casas dos botões, encerrei a 4ª carreira e dessa vez a gente não vai arrematar o fio. Vamos fazer uma correntinha para subir, vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto, inclusive para as correntinhas. Aqui eu tenho 2 correntinhas da casa, do botão, então eu vou fazer 2 pontos baixos, um para cada um, tá?
Aí eu recomeço a fazer um ponto baixo para cada ponto baixo. E a gente vai fazer isso aqui até a gente chegar lá no final dessa carreira, tá? Lá próximo do marcador novamente. Então aqui eu tô fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Aqui na frente eu tenho a correntinha, as correntinhas da passagem do botão. Eu vou fazer um ponto baixo para cada uma das correntinhas. E eu recomeço e vamos lá fazer isso aqui até chegar lá no final dessa carreira. Tô chegando aqui, pessoal, olhem só, no último pontinho da quinta carreira. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou descer aqui em direção ao pescoço e eu vou continuar fazendo pontos baixos, tá? Olhem só, vou passar logo por aqui, eu tirei o marcador. Para eu fazer essa curvinha aqui, eu vou fazer mais 2 pontos baixos juntos a esse último ponto baixo que eu fiz, ficando 3 pontos baixos aqui no mesmo lugar, no último pontinho. Vou descer aqui fazendo os pontos baixos, um ponto baixo para cada carreira de ponto baixo. Cheguei aqui na base, eu volto a fazer 2 pontos baixos para cada carreira, tá, pessoal? Olhem só, 2 pontos baixos para cada carreira. Esse aqui é o acabamento final da nossa peça. 2 pontos baixos para cada carreira. E eu vou fazer isso aqui por toda a volta. Cheguei aqui na parte de trás, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Se você preferir fazer o acabamento de outra forma, você faça, tá, pessoal? Aqui, novamente, quando eu chegar desse outro lado, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz do primeiro lado. Aqui, novamente, eu faço os 2 pontos baixos por carreira. Subo aqui, faço os 3 pontos baixos aqui no primeiro ponto, para que eu possa fazer a curvinha. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo, sendo que esses pontos baixos onde estão os botões, eu também vou fazer um ponto baixo neles, tá, pessoal? Também faço um ponto baixo neles. Pego o ponto que eles estão e faço um ponto baixo. Aí eu vou pro ponto seguinte, começo até eu chegar no outro botão. Aí eu pego o ponto onde eles estão e faço outro ponto baixo, tá bom? Então eu vou dar a volta em todo o trabalho fazendo ponto baixo. Quando eu chegar aqui no finalzinho, a gente vai arrematar o fio e a gente vai passar pro acabamento na parte da manga. Esse acabamento eu escolhi também fazer algo super simples. Vou prender o fio em qualquer lugar e fazer 2 pontos baixos para cada carreira novamente, tá? 2 pontos baixos para cada carreira. Vou dar a volta. Vou fazer uma carreirinha apenas de pontos baixos. Se você quiser fazer mais, você faz. Se você quiser fazer um acabamento de uma forma diferente, você faz. Quando eu terminar, o trabalho vai estar dessa forma. Olhem só, pessoal, como tá aqui a nossa peça. O acabamentozinho da manga já está pronta. A nossa peça, ela já está pronta. Olhem só, o que está faltando aqui? Está faltando o nosso cordãozinho, que a gente vai colocar nessa área aqui, onde a gente fez os quadradinhos, tá? Então eu vou tirar aqui a nossa peça para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o nosso cordão. Para fazer o nosso cordão, pessoal, nós vamos utilizar o mesmo material que nós utilizamos para fazer a peça, no caso o mesmo fio e a mesma agulha. Vamos utilizar 2 ponteirinhas. Vamos precisar de 2 pérolas. Essas pérolas, elas precisam entrar na parte maior da ponteirinha e não sair na parte menor, ok? Porque ela vai prender a ponteirinha no nosso cordão, ok, pessoal? Então, o tamanho da sua pérola é aquela que entra na parte maior da ponteirinha e não saia na parte menor. E nós vamos precisar de uma agulha bem fininha que entre na sua pérola, ok? Então, vamos começar. Primeiramente, a gente vai colocar a ponteirinha no fio. Vamos entrar pela parte menor e sair na parte maior, dessa forma. Agora a gente vem aqui com a nossa agulha maior, a agulha do trabalho, e vamos fazer aquele cordãozinho inicial do crochê. Vamos agora tirar a agulha. Vamos vir com a agulha fininha e vamos colocar aqui por dentro da pérola. E nós vamos puxar essa alcinha que a gente fez por dentro dessa pérola. Como a agulha é bem fininha em relação ao fio, então pode acontecer dela puxar o fio, tá? Dela desmanchar o fiozinho, os cabos dos fios. Então você preste bem atenção na hora de você passar a sua agulha, olha só. Pronto, passei aqui a minha, vou voltar com a agulha maior. Vou fazer aqui agora uma correntinha.
Vou dar uma puxadinha novamente nessa argola. E agora eu vou puxar lá a ponteirinha que eu coloquei no trabalho. Dessa forma. Eu venho aqui com a agulha maior. Pode ser agulha maior mesmo, porque é uma agulha que entra aqui na parte de cima da nossa ponteira. E vou puxar aqui o cordão que a gente deixou pra trás. Dessa forma, tá? Vou dar uma puxadinha aqui no fio que vem do novelo para poder diminuir a alcinha que está a agulha. E aqui eu vou fazer o nosso cordão. Para fazer o nosso cordão, eu vou usar a técnica de cordão russo. Vou fazer aqui 2 correntes. 1, 2. Vou vir aqui na primeira correntinha, deixa eu focar porque são detalhes. Esse cordãozinho aqui, ele é muito simples de fazer, mas você precisa prestar atenção nos detalhes para você conseguir fazer ele. Então, eu venho aqui na primeira correntinha que você fez e vou fazer um ponto baixo. Observe, vou tirar aqui a agulha, observe que se formou aqui no canto uma alcinha. Você vai fazer um ponto baixo nessa alcinha aqui que eu estou pegando, ok? Olha só, vou tirar aqui. Vou voltar na alça. Aí eu vou voltar com a agulha pra trás, vou entrar na alcinha que eu mostrei pra vocês, vou virar, laço o fio, passo por dentro dessa alcinha, laço novamente e faço um ponto baixo. A partir de agora, vão se formar 2 alcinhas. A partir de agora, são 2 alcinhas. Olhem só, tô entrando aqui no lado pra mostrar pra vocês as alcinhas que vocês vão pegar. Elas ficam bem do ladinho, olhem só. Você vai fazer um ponto baixo pegando essas 2 alcinhas. Vou tirar a agulha. Vou lá pra alcinha que eu deixei, aí eu venho pra trás, entro nas 2 alcinhas, viro, laço, passo por dentro dessas 2 alcinhas com uma laçada, laço novamente e fecho, ficando assim com uma laçada na agulha. Vou pra trás, pego novamente essas 2 alcinhas, como eu já disse, vai ser sempre agora 2 alcinhas, olha só. Laço, passo por dentro delas 2, laço novamente e passo por dentro das 2 restantes. Volto pra trás, entro nas 2 alcinhas, faço uma laçada aqui por dentro das 2 que você pegou agora, laço novamente, fechando. Agulha pra trás, pego as 2 alcinhas, laço o fio, passo por dentro dessas 2 alcinhas, laço novamente e fecho. Aqui no comecinho, você vai ver um monte de embaranhado de fio, nem vai ter um formato do cordãozinho que a gente vai fazer. Mas quando esse cordão tiver maior, você vai ver que o efeito dele é bem legal, tá bom? Então, você vai continuar, você pode aqui cortar esse excesso, tá? De fio. Então, você vai continuar apenas fazendo isso, tá? Apenas fazendo isso. É um cordão que ele demora um pouquinho ser feito, tá? Ele vai demorar um pouquinho ser feito, porque os pontos baixos, eles ficam embutidos um no outro. Então, ele vai demorar um pouquinho ser feito. Porém, o efeito é bem legal. Então, eu vou aqui continuar o meu até o tamanho que eu preciso para dar a volta na minha peça e dar o laço do tamanho que eu quero. Algumas pessoas gostam de laço mais curto, outros mais compridos. Então o ideal é que você vai medindo você e faça até o tamanho que você quiser. Então eu vou acelerar aqui o meu e volto para mostrar para vocês como é que a gente vai botar a ponteira do outro lado. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Terminei aqui o nosso cordão, olhem só como ele fica. O efeito dele é bem legal, o nosso cordão russo. E agora eu vou colocar a ponteira aqui do outro lado. Desse lado é um pouco mais chatinho de colocar. Eu vou dar aqui um tamanho de fio e vou cortar esse fio. Vou colocar a ponteira entrando do lado menor e saindo do lado maior. Aqui com a agulha, dessa vez, entrando do lado maior e saindo do lado menor, eu vou buscar a argola e puxar por dentro. Ficando dessa forma. E agora é a vez de eu passar a pérola. Na hora da pérola, eu troco de agulha, preciso de uma agulha mais fina. Agora eu vou buscar essa argola e vou passar por dentro dessa pérola. Olhem só. Vou trocar aqui de agulha, venho com a agulha mais fina, vou dar uma puxadinha aqui para diminuir essa argola. Vou fazer aqui uma correntinha, mais ou menos uma correntinha aqui, para poder fechar esse pontinho aqui. Olhem só. Vou fazer outra correntinha, vou puxar o nosso fio. E aqui eu vou
cortar bem rente. Se preferir, você pode colocar um pinguinho de cola para você ter certeza que esse nozinho não vai se desfazer. Eu uso o adesivo instantâneo da Círculo, que ele age na hora. E eu não estou nem apertando o adesivo, estou só passando a pontinha molhada dele sobre o nozinho. E agora é só eu cortar a sobra do fio. E pronto, puxa aqui pra dentro. A nossa ponteirinha está pronta e agora a gente vai colocar dentro da nossa peça. Para colocar aqui na nossa peça é muito simples, não tem muito segredo. Eu vou até abrir aqui o botão para poder facilitar um pouquinho na hora de segurar. Eu vou entrar aqui de frente para trás e vou passando de ida e volta nesses quadradinhos que a gente fez aqui. Vou aproximar para você ver que a gente fez aqui na cintura da peça. Então eu vou sempre aqui de ida e volta. Olha só. Não tem segredo nenhum isso aqui, a maneira de colocar na peça. A gente já fez um lugar especialmente para ele, a gente já fez um passa-fio aqui no vestido. Então aqui é muito simples, você vai dar a volta até você sair com a ponteira aqui desse lado, ficando uma ponteira de cada lado, onde você vai dar um nozinho. Simples assim. E o resultado final dessa peça será esse aqui. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do resultado da nossa peça. Espero vocês na próxima aula. Vou ficando por aqui, beijos e até a próxima.